Mas Deus colocou uma palavra no meu coração para eu compartilhar com vocês, além desse testemunho. Abram a Bíblia de vocês em Mateus 11. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sempre ouvi essa palavra, mas eu não sabia o que era um jugo, não. Aí eu fui pesquisar. Tem como colocar na tela a imagem? São 2 bois presos. Isso é um jugo, gente, que está sobre o pescoço dos bois. Eles usavam isso daí para ser contidos. E pesa, né? Porque eles carregavam cargas muito pesadas através do jugo. E o fardo é um conjunto de coisas que torna aquela coisa pesada. Um fardo de água, uma garrafa não pesa, mas um fardo de água pesa. E Deus diz na palavra dele que a gente não precisa carregar esse jugo, a gente não precisa carregar esse fardo, que você não precisa viver se arrastando, que você não precisa estar com a sua alma doente, cansada. Não precisa. O fardo dele é suave, é leve, sabe? Jesus quer trocar esse teu fardo hoje. Ele não quer que você fique se arrastando. Hoje está muito bem, amanhã não está. E você se cansa o tempo inteiro. Você está passando por situações e você não vê solução e desanima. E eu quis pegar exemplos bíblicos sobre coisas que fadigam a alma, coisas que adoecem a alma, que levam ao desespero, que levam ao sofrimento. E eu peguei alguns exemplos em Salmos 6. Em Salmo 6, Davi chega para o Senhor e fala assim: Senhor, não me castigue na tua ira, nem me discipline no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar. Inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Até o 7. Davi aqui, eu acho que Davi nessa hora ele chegou para Deus desesperado. Porque aqui ele pede perdão, ele pede para Deus não castigar ele na ira dele. Ele pede para Deus perdão. E ele lamenta que está sendo perseguido pelos inimigos. Com certeza todo mundo já passou por essa situação. Às vezes a gente caminha com o Senhor, aí a gente peca. Tem pecados e pecados, né? Tem pecado que é sem querer, é um erro de percurso. Mas tem aquele pecado consciente. Eu sei que é errado e fiz, e traz uma culpa. Eu não sei você, se eu fizer isso, eu morro de remorso. Eu me sinto muito mal. Muito mal. Se eu faço uma coisa errada sabendo que está errado. Não, gente, eu fico muito péssima. Ou quando eu grito com alguém que não era para gritar.
Quando eu me estresso com alguém, eu fico, poxa, eu tenho que ser pacificadora, eu tenho que amar meu próximo. Aí eu fico me sentindo muito mal. Porque eu sou meio braba, né, gente? Eu sou um pouquinho nervosa. Mas o Senhor vai me acalmar. E Davi estava com medo. Ele estava com medo de morrer. Provavelmente, quando Davi escreveu esse salmo, ele estava doente. Porque ele falou, quem dentre os mortos te louvará? Então ele não queria morrer. Ele queria estar vivo para poder louvar o Senhor. Eu não sei se você está passando por alguma situação de saúde sobre você, sobre a sua família. Isso também traz desgaste. Eu lembro quando minha mãe passou quase 4 meses internada. Que cansaço, gente. Que cansaço, sabe? Ia para o hospital, voltava para o hospital, dormia no hospital. Eu nem orava mais, eu só chorava e dormia. Porque era um cansaço absurdo. Fiquei muito tempo sem ir na igreja, porque eu precisava estar no hospital com ela. Essas coisas vão cansando a gente. Se a gente não estiver firmado em Deus, se a nossa vida não estiver firmada na rocha, a gente desanima mesmo. A gente não consegue permanecer. A gente não consegue suportar o dia mal. E Davi foi perseguido. Aliás, salmo inteiro, né? Davi sempre lamentou a perseguição dos inimigos. Se tem alguém mais perseguido que Davi na Bíblia, só Jesus mesmo. Foi muito perseguido também. E ele estava sempre lamentando a perseguição. Os inimigos procuram me matar. E ele sempre pedia para Deus livrar ele. Davi aprontou muito, né, gente? Mas o coração quebrantado de Davi fez com que ele fosse considerado um homem segundo o coração de Deus. Saul nem fez tanto, nem aprontou tanto. Mas só pelo fato da soberba do coração dele resistir ao Senhor, Deus rejeitou ele. Tem um coração quebrantado. Fala pro seu irmão, tem um coração quebrantado. Em 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. Eu não vou ler, porque o texto é muito grande, mas eu vou resumir. Esse texto fala que Amnon, filho de Davi, ele se apaixonou pela meia-irmã dele. Ele se apaixonou e ele arquitetou um plano. E ele violentou a própria irmã. Ele abusou sexualmente da irmã dele. E Tamar, ela é uma princesa, ela é filha do rei. E as princesas naquela época, elas usavam uma túnica colorida, exclusiva das filhas do rei que eram virgens. E ela chorou, ela falou, fala com o rei para ver se ele me concede a você em casamento, mas não me deixa com essa desonra. E a Bíblia fala que Amnon teve ânsia, ele teve nojo de Tamar. E ela foi embora. A Bíblia fala que ela rasgou a túnica dela, a túnica que significava a honra dela, que ela colocou cinzas sobre a cabeça e que ela foi para casa lamentando e chorando muito. É um assunto difícil de falar, né? Abuso. Não sei se você já passou por isso e adoeceu a tua alma, porque eu não conheço ninguém que tenha passado por um abuso e tenha ficado com a alma ok. A pessoa fica arrebentada. Mas arrebentada num nível de odiar a Deus. Por que Deus permitiu isso? E o irmão de Tamar, Absalão, ele achou um absurdo. E ele não deixou por isso não. Ele foi lá e matou Amnon. Porque ele queria defender a irmã dele. Aí um fofoqueiro, um servo, fofoqueiro, né? Porque o fofoqueiro, ele é assim, ele escuta, quando ele vai contar, ele nunca conta como é que foi. Ele sempre aumenta, a fofoca sempre chega maior. Ele chegou para Davi e falou que Absalão tinha matado todos os filhos dele. Ele matou um, mas o fofoqueiro falou que ele tinha matado todos. Davi ficou desesperado. Rasgou as vestes e jogou no chão. Misericórdia, imagina a cena. O rei, desesperado, rasgou as vestes, jogou no chão e lamentou
a desgraça da família dele. Minha filha foi abusada, o irmão foi lá e matou todos os meus outros filhos. Acho que Davi ali pensou, minha família acabou tudo, ficou só eu. Até o servo que estava com ele se desesperou, rasgou as vestes também. Quem nunca se desesperou? Será que você está desesperado hoje? Será que você está esperando uma resposta de Deus e ela não vem? Sua família está sendo atacada de todas as formas possíveis. Tá difícil pra caramba. Eu aprendi na escola de intercessão que o responsável por guerrear pela minha família sou eu. Eu não posso chegar pro pastor e falar, pastor, intercede pela minha família. Ele tem a família dele para interceder. Ele tem a igreja para cuidar. Ele vai orar pela sua família, ele vai te abençoar. Ele vai orar para Deus te dar força, para Deus te dar sabedoria, para Deus te dar entendimento, para você guerrear pela sua família. Só que tem guerra que a gente entra que se a gente não estiver preparado, o diabo amassa a gente. Uma vez eu estava fraca na fé mesmo, e eu estava orando pela minha família, que estava ainda pior do que eu, e eu cismei que eu ia morrer. Mandei mensagem para um diácono lá de Irajá, eu falei, diácono, eu vou morrer. Ele disse, você não vai morrer. Eu falei, eu vou. Eu falei, você é um homem de Deus, Deus não falou para você que eu vou morrer? Gente, eu tinha certeza que eu ia morrer, porque eu estava com uma sensação de morte absurda. Por quê? Eu fui guerrear sem preparo. Eu não estava revestida. Não estava. Sabe, que hoje você tome uma atitude de se revestir de Deus. Que hoje você tome uma atitude de estar diante de Deus e ter Ele como seu Senhor. E você vai guerrear pela sua família, você vai botar o capeta para correr da sua casa e você não vai sofrer retaliação. O diabo não tem autorização para tocar em você. O Senhor está aqui. Que hoje você seja revestido por essa presença. Que na palavra do Senhor diz que a unção de Deus despedaça o jugo. Quando a palavra de Deus fala sobre despedaçar o jugo, o pastor não vai te ungir para o jugo ser despedaçado. A unção, ela não vem de graça, ela tem um preço. A única coisa que Deus dá de graça é a salvação. Você só precisa se arrepender. Salvação é de graça. A presença não é. A unção não é. Precisa de um preço. De oração, de jejum, de dizer não para sua vontade, de orar quando você está com sono, de botar o joelho no chão quando você precisa dormir, porque você vai acordar cedo no dia seguinte, de acordar de madrugada, nem que seja só para chorar, porque você está cansado, você não está conseguindo falar muita coisa. Deus só quer uma atitude sua. Ele só quer você. Ele só quer você. Do jeito que você está, cansado, sobrecarregado, indignado, estão te perseguindo, seu chefe está infernizando seu juízo, está orando pela sua família, não sei quantos anos, ninguém se converte. De repente você é filho de uma mãe que nunca nem ligou para você. De repente seu pai foi embora de casa, você nem conhece ele. E você vive triste. Quantas vezes eu chorei nas apresentações Dia dos Pais na escola, porque eu não tinha meu pai. E eu cresci e transferi para Deus essa falta de pai. Na igreja, quando eu tinha apresentação do Dia dos Pais, eu ficava para morrer de raiva, porque eu não queria ir pro culto. Eu encostava no canto da parede, assim, lá no final da igreja, e eu chorava horrivelmente. Até eu ter um encontro com a paternidade de Deus. Até eu trocar o meu jugo e o meu fardo com o dele. Até eu encontrar descanso para minha alma. Porque na Bíblia diz que quando você vem até Jesus, você é aliviado. É instantâneo. Veio até Jesus, Ele te alivia. Igual quando você chega num hospital,
Tô passando mal, o médico dá uma injeção na veia, alívio imediato. Beleza. Mas o efeito vai passar e vai voltar. Você precisa, como diz lá em Mateus, aprender de Jesus. Porque Ele é manso e humilde de coração. E acharei descanso para a sua alma. Quer dizer, eu não vou te dizer onde está o descanso. Você que vai achar. Como? Bíblia. Vai ler o Evangelho, vai ler João. Eu amo o livro de João. Aprende de Jesus. É aprender de Jesus, é com Ele sobre Ele. Você vai aprender com Ele sobre Ele mesmo. E esse fardo, esse que você carrega, vai embora. Você não precisa carregar esse fardo. Hoje, Deus vai te trazer um alívio maravilhoso. Você vai sair daqui leve, aliviado. Você vai sair daqui, você vai dormir uma noite de sono que talvez você não tenha dormido já há muito tempo. Tá cansado. As lutas da vida tá desgastando você demais. Mas tem um dever de casa para você. Aprender de Jesus. Para você encontrar o descanso da sua alma. Gente, a palavra de Deus é remédio para qualquer coisa. Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. A palavra dele é maravilhosa. Quando você não souber o que orar, eu preciso orar pela minha família, não sei como. Abre a Bíblia na palavra que fala sobre família. Ora a palavra em alta voz mesmo, declara a palavra. Senhor, a tua palavra diz isso. Sabe? Ora a palavra de Deus. Ora do jeito que você sabe orar. Sabe? Se entrega ao Senhor, se consagra a Ele, se reveste de poder. Quando você estiver revestido de poder, você levanta, você ora pela sua família. Não aceita o diabo fazer na sua família o que ele quer fazer. A pastora Zenete lá nesses 3 dias, ela falou uma coisa que é verdade. Ela falou, se tem uma família destruída, tá faltando alguém com o coração quebrantado. Tá faltando na família alguém com o coração quebrantado. Mesmo a sua família não sendo crente, você não pode tomar uma decisão por eles. De vir a Cristo, de receber o alívio para a alma, de ter o fardo trocado. Mas você, em oração, você pode impedir que o diabo destrua os seus. E na palavra diz que se creres será salvo tu e a tua casa. Não tenho o que dizer. Está escrito. E assim vai ser. Sabe, eu acredito que muita gente aqui vai testemunhar. Eu criei, a minha casa foi salva. Sabe, tem pessoas na sua casa que Deus quer usar. Tem pastor, talvez tenha um pastor na sua casa que precisa encontrar com Jesus. Você é mãe, você é pai. Você precisa estar tão firme em Jesus que você tem uma pessoa que você precisa guiar até Ele. Lá em 1 João 5, versículo 3, diz assim: porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Eu escrevi algumas coisas, mas esse aqui vai ser o último. Por que eu separei esse versículo? Quando eu vim aqui em São Cristóvão pela primeira vez, eu estava um caco. Sentei ali, chorei um rio inteiro. Aí uma profeta no final do culto chegou pra mim, né? Tá sentada ali. Aí ela falou assim: que bom te conhecer, né? Que bom conhecer uma mulher de oração. Aí eu falei assim: se ela soubesse como é que eu tô. Aí eu falei pra ela, é tão difícil pra mim orar. De tudo que se faz pra Deus, pra se consagrar a Ele, pra mim o mais difícil é a oração. Aí ela falou assim:
sapateando lá nos mantos, né? Ela falou, não se preocupa não, porque a partir de hoje vai ser um prazer estar com Deus. Que prazer, gente. Tem sido um prazer estar com meu Deus. Antes de eu viajar, eu sentei na minha cama e eu fui conversar com Ele. Eu falei, Senhor, a sensação que eu tenho é que eu nunca te conheci de verdade. Parece que eu acabei de ser apresentado para Ele. É como se alguém apresentasse Ele para mim e eu para Ele. E tudo que eu estou conhecendo dele parece que é tudo muito novo. E é. Porque na palavra diz que a palavra dele se renova. Na palavra dele fala sobre andar em novidade de vida. Então a vida com Ele nunca vai ser uma vida chata. É novidade de vida. Todo dia tem algo novo. Sabe, se você está caminhando já há muito tempo, tem gente que já é crente há muito tempo, e você está cansado, Deus tem refúgio. Sabe, não desiste porque você está cansado. Não desiste. Vai pro refúgio. Eu trabalho num cemitério, tinha uma mulher chorando muito. Não porque a pessoa tinha morrido. Ela estava chorando porque a irmã dela pagou um café para ela. E ela falou assim, engraçado, é mais fácil ela pagar um café para mim do que me dar um abraço. Ela falou, eu tô mais triste por isso do que porque a pessoa morreu. Eu não podia deixar aquela mulher sair dali daquele jeito. Eu falei para ela, olha, existe um refúgio. De repente a sua irmã é assim porque ela cresceu assim. De repente você quer dela o que ela não tem para te dar. De repente ela cresceu e ela não recebeu abraço, ela não recebeu amor. Ninguém dá amor se não teve amor. Se você não recebeu amor na sua casa, se sua mãe e seu pai não te deu amor, de repente não foi nem porque ele não quis. De repente sua mãe teve muitos filhos e era difícil se dividir sobre todos eles. De repente sua mãe não teve esse amor da mãe dela. A minha mãe não teve. Eu parei para observar o relacionamento da minha mãe com a minha avó. Eu parei para observar. Falei, eu preciso entender porque que minha mãe é tão fria. Ela me ama, gente, mas do jeito dela. Ela me dá o amor que ela tem para dar. E eu fui observar. Não tem afeto. É benção, mãe, Deus te abençoe, minha filha. Vamos ali cortar o cabelo comigo? Vamos. Não tem abraço. Não tem um beijo. Palavra de carinho. Hoje eu vou passar o dia com a minha mãe. Não tem. Como é que ela ia passar para mim uma coisa que ela não teve? Meu pai foi a mesma coisa. Meu pai perdeu minha avó morreu paterna muito cedo. Meu pai teve que criar todos os irmãos. Meu pai é muito prático. É assim. Não tem afeto. Minha madrasta falou, Fernando, olha só, arranca dinheiro do seu pai, porque o que você quer dele você não vai ter. Eu falei, mas eu não quero dinheiro. Só queria o amor dele. E não tive, não. Hoje eu oro para que Deus me ensine a honrar os meus pais. Porque a Bíblia manda honrar, Ele não diz em que circunstância. Eu respeito meus pais, amo meus pais, oro por eles porque eu quero que eles tenham um encontro com o Senhor, para que eles tenham a alma deles curada. Você acha que eles não têm uma ferida na alma deles também? Você acha que o que foi transferido para mim não estava neles também? De repente você está sofrendo que veio passando para você. Mas você não precisa transferir para o seu filho que está em você. A bênção do Senhor acompanha 1000 gerações. A maldição até a 4ª. Ela pode parar em você. Não precisa seguir seus filhos. Seu filho não precisa sofrer. Se você é uma mãe solteira, que você aprenda com o pai a passar a paternidade de Deus para o seu filho. Se você é pai, solteiro, que o Senhor te dê sabedoria também, igualmente, passar a paternidade do filho, do Abba para o seu filho. Os mandamentos do Senhor não são pesados.